Só uma palavrinha aqui sobre o nome, né, que está aqui como autor do livro. Alguns disseram, mas esse não é o seu nome. Na verdade é o meu nome, está abreviado, Leandro Lima, e o sobrenome da minha mãe. Eu usei o sobrenome da minha mãe para diferenciar justamente do nome dos livros de teologia. Meu objetivo é que esse livro pudesse, e como está indo, para as livrarias seculares, e lá não fosse identificado assim tão claramente como um escritor de teologia, senão a pessoa pode ficar com um pouco de preconceito. Eu queria que a pessoa lesse sem saber quem que era o autor, né? E depois, então, dessa maneira, fosse buscar algumas informações. E tem acontecido isso. Outro dia eu recebi um e-mail desse pessoal que analisa blogs, faz esse trabalho de literatura mesmo. Ele leu, fez uma resenha, e aí me mandou um e-mail perguntando assim, o que você é? Você é judeu? Porque é todo feito na mitologia, na linguagem hebraica, né? Olam significa eternidade em hebraico. Eu falei, não, eu não sou judeu. O que você é então? Eu falei, eu sou cristão. Fui devagar para ver o que ele ia dizer. Cristão de direita? Ele perguntou. Eu disse, sim, de direita. Presbiteriano, falei. Aí eu perguntei, por que você pergunta? O que você é? Ele falou, eu sou ateu e de esquerda. Aí eu pensei, ai, né? Acho que ele vai criticar o meu livro no blog. Mas para minha surpresa, ele fez uma ótima avaliação no livro da história, assim, mas percebeu. E eu fiquei feliz por isso, né? Percebeu que havia alguma coisa por trás ali, né, de uma história que não era uma simples história. Bom, deixemos isso e vamos continuar aqui os nossos estudos em Apocalipse. Passemos aqui a sexta trombeta, né, o terceiro ai daquela águia, que anunciou os três flagelos finais. O sexto anjo, veja, o versículo 12 diz, o primeiro ai passou, eis que ainda depois destas coisas vem ainda dois ais. Então vejamos os próximos dois. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Novamente uma destruição causada por anjos. A quinta trombeta, como eu disse, não disse explicitamente que eram anjos, mas que eram criaturas soltas do abismo. Eu interpretei isso como sendo demônios. Agora aqui ele diz explicitamente que são anjos, mas não são anjos bons, eles estão atados, estão presos, e vão ser soltos na hora, no dia, no mês, no ano. Quer dizer, num dia marcado por Deus, nesse dia eles são soltos, com um exército de cavalarias aqui, que ele diz 20.000 vezes 10 milhares, um número astronômico, com o objetivo de destruir, de matar, atormentar e matar uma grande parte dos homens. Então nós temos mais uma vez uma grande destruição causada por seres angélicos
decaídos. Algo para entender aqui. O que dessas coisas atinge os crentes e o que não atinge os crentes? As 4 trombetas primeiras atingem todo mundo. Os crentes também são atingidos por essas destruições. Podemos dizer que isto é a tribulação. A tribulação está reservada para o povo de Deus. O povo de Deus vai passar pela grande tribulação. O que é que não vai atingir o povo de Deus? Essas 3 últimas trombetas, que são os flagelos de Deus. Isso está reservado apenas para os ímpios. Então, a ideia de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou no meio da tribulação, no meu entendimento, não tem base verdadeiramente bíblica. A tribulação é para a igreja. É um teste. É o único modo de testar a fé. Por isso ele diz, você tem que perseverar até o fim, então você vai receber a coroa da vida. Sem o teste, a fé não é purificada. Não é comprovada a sua veracidade. Então a tribulação se abate sobre os crentes. O que não cai sobre os crentes? Os flagelos de Deus, operados por esses espíritos malignos e também por destruições diretas causadas por Deus. Isso não atinge o povo, não atinge os selados, os marcados por Deus. Porque provavelmente eles sejam retirados então antes disso. Deus pode livrar tanto, vamos dizer assim, ao mesmo tempo quanto retirando. Ele fez as duas coisas no Antigo Testamento. Lembram que quando o anjo vingador passou na terra do Egito e matou todos os primogênitos, quais não foram mortos? Os que tinham o quê? Uma marca, né? A marca do sangue nos umbrais das portas. Então, os anjos desviaram desses. O destruidor lá, o anjo destruidor, que é chamado de destruidor, que passou pelo meio do Egito, ele não teve autorização para atingir as casas marcadas. Então Deus pode executar esses flagelos antes mesmo do arrebatamento da igreja. Mas talvez ele execute depois, porque em outra situação ele fez depois. É o caso de Ló e sua família em Sodoma e Gomorra. Deus decidiu que destruiria Sodoma e Gomorra, mas mandou os anjos tirarem Ló e sua casa de Sodoma antes. Enquanto os anjos estão tirando Ló e sua família de Sodoma, está chovendo fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então, é uma espécie de arrebatamento, é um prenúncio do arrebatamento. Deus retira a igreja. Veja, Deus não retirou Ló antes de ele passar por todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação, toda aquela pressão. Ele passou por aquilo tudo, mas retirou antes de destruir. Então, a igreja passa pela tribulação. A igreja não passa pelos flagelos. Os 3 ais aqui, isso está reservado apenas para os ímpios, para os perversos. Capítulo 10, nós temos um novo interlúdio. Você vê como é bem repetitivo o estilo do escritor. Ele fez um interlúdio entre o 6º e o 7º selo, não fez? Quando ele mostrou os 144 mil sendo selados e a grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Agora, outra vez, ele faz um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Qual é o objetivo? Adiar o fim. Causar uma sensação de quem está lendo de que o fim está sendo adiado, está sendo deixado para depois. Que é a nossa expectativa também, de que Deus está sempre adiando o momento da grande destruição. E o que descreve esse interlúdio? Algo muito parecido com aquele interlúdio lá do 6º para o 7º selo. Descreve a igreja outra vez. Mas lá naquela sessão, ele descreveu a igreja já glorificada no céu. E aqui nessa, ele descreve a igreja na tarefa de pregar o evangelho no mundo.
a igreja. Então, quer dizer, enquanto está rolando tudo isso, enquanto está flagelo caindo, enquanto estão acontecendo as trombetas, a igreja está ali tendo que fazer o quê? Pregar o evangelho. Por isso o capítulo 10 inicia com a descrição do livrinho. O livrinho que João tem que comer. Vamos ler. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. O outro era selado. Este está aberto. O anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, quer dizer, o homem é grande. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Quer dizer, João ouviu o que eles disseram, os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ou seja, o Apocalipse revela, mas não revela tudo. Quer dizer, algo maior, algo mais aqui aconteceu que João viu, entendeu, ia escrever, e o anjo disse: isso não. Parece um pouco com o que Paulo também diz na sua viagem ao terceiro céu, né? Eu nem sabia que tinha um segundo, ele foi para o terceiro. E lá no terceiro céu ele viu coisas inefáveis, as quais não é permitido, ele disse, que se descrevesse ao ser humano. Então muitas coisas permanecem misteriosas, encobertas. O famoso Deuteronômio 29 continua valendo, né? As coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Não sabemos o que os 7 trovões falaram, mas sabemos o sentido do livrinho. Então a atenção volta para o livrinho. Esse anjo que levantou a mão direita para o céu, diz o verso 5, então no verso 6 diz que ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, na 7ª trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A 7ª trombeta encerra tudo. Percebe? O 6º selo já encerrou tudo. Recontando a história. Senão, como é que ele pode encerrar tudo que já foi encerrado lá atrás? Né? Se fosse uma leitura cronológica, linear, são 2 fins de mundo. Aliás, o mundo vai acabar 7 vezes desse jeito. Haja homem para matar, porque mata todo mundo na sessão anterior e mata todo mundo de novo na próxima, e mata todo mundo de novo na próxima. Não tem como. Ciclos. A mesma história contada 7 vezes. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livrinho, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente lhe será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, qual o significado do livrinho? O Evangelho. É a mensagem do Evangelho, que está aberto, que está revelado. Os mistérios dos trovões não, isso Deus não quis revelar, mas o livrinho está revelado. E por que ele é doce na boca e amargo no estômago? Porque o Evangelho é isso mesmo. A primeira reação em nós é a alegria, mas depois vem a perseguição. O primeiro momento é sempre de alívio, de salvação, de graça, de gratidão, mas depois vem os cavaleiros. Primeiro o cavalo branco, depois o preto, depois o vermelho, depois o amarelo. Então, é isso que está dizendo para o João. João, o Evangelho é doce, João. Você tem que pregá-lo, mas quando você vai pregá-lo, vão querer te matar.
Por isso que ele fala, é necessário que você continue pregando, mesmo sabendo das consequências. Qual é a consequência da vida fiel? Perseguição. Qual é a consequência da piedade? Perseguição. Qual é a consequência de pregar o Evangelho? Perseguição. Sempre que o Evangelho verdadeiro é pregado, gera reação. O falso não. O Evangelho falso é aplaudido. As multidões seguem. As multidões querem ouvir que sempre é doce. As multidões querem ouvir que se converte e agora é um mar de rosas. Antes eu era pobre, miserável, não tinha nada, mas eu fui para a igreja do fulano de tal, participei da corrente lá, não sei dos quantos pastores, e agora eu tenho isso e aquilo outro. Não é sempre assim o testemunho que a gente ouve nos rádios, na televisão, em qualquer lugar? Sempre mesmo roteirinho decorado, doce. Não, o Evangelho é doce, mas também é amargo. É doce, porque é a mensagem de vida. Não há vida fora do Evangelho. É doce porque é perdão dos pecados, é salvação da condenação. É doce porque é comunhão com Deus. É amargo, meus irmãos, porque é cruz, porque é renúncia, porque é negação do eu. Até dói, né? Do eu. Com a cacofonia interessante. É amargo porque traz perseguição, reações do mundo. Isso é o Evangelho. Ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo amargo. Não há... O que é só doce é falso. É o Evangelho adulterado dos dias atuais. O verdadeiro Evangelho é isso. É um livrinho aberto. É doce, mas também é amargo. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: João, continue a sua tarefa, a sua missão. Você já experimentou a doçura do Evangelho, João, não foi? Ele não reclinou no ombro de Jesus Cristo? Olha o privilégio de João, ninguém teve esse privilégio. Ele deitou no ombro de Jesus Cristo. A doçura ele experimentou. Mas agora é Pátimos. Agora é Pátimos. Agora é prisão. Agora é rocha. É cela. É amargo. O Evangelho tem esses dois lados sempre. Se não tiver, é falso. É livrinho falso. O livro verdadeiro inclui os dois aspectos sempre. Capítulo 11. Segunda visão do interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Deus então manda João medir ao estilo de Ezequiel. Aqui é uma linguagem muito do profeta Ezequiel, que quase sempre tinha saído com um metro, né? Uma vareta daqueles dias, um caniço, para medir o templo. E o objetivo dessa medição é, na verdade, dizer que uma parte do templo, ele está trazendo uma imagem do templo do Antigo Testamento, que tinha aqueles três compartimentos: o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. E então ele está dizendo o seguinte: o átrio exterior é entregue aos gentios, e eles o dominarão por 42 meses. Esse número 42 meses, que aparece pela primeira vez aqui, vai aparecer muitas vezes nas próximas sessões, porém às vezes ligeiramente modificado. Por exemplo, ele vai falar de 1260 dias, que é exatamente 42 meses. Ou vai falar de 3 anos e meio, que também são 42 meses. Ou vai dizer um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também são 3 anos e meio ou 42 meses. E esse período é simplesmente a história da dispensação cristã inteira, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É a meia semana
a meia semana da história de Deus. Os 3 anos e meio, ou os 42 meses, ou os 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o tempo do Evangelho. O tempo da pregação do Cavaleiro Branco. Esse é o período dos gentios. É o período da oferta do Evangelho a todos os gentios, em todo o mundo. Quando fecha esse período, então cessa a oferta do Evangelho ao mundo. E então acontece aquele período final de grande destruição, que é como se fossem também, novamente, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, abreviados. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir essa imagem, esse conceito. É como se fosse assim: o período inteiro da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus é uma semana. Uma semana inteira, é um milênio. É uma semana inteira, é um tempo completo. Deus então dividiu no meio essa semana inteira. Semana figurada, não tem nada de literal aqui. Deus dividiu no meio, ou seja, 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele dividiu no meio essa semana. Mas essa divisão, aconteceu algo nela. Deus agiu nela. Porque seria assim em tese. Tenta não perder o raciocínio, porque isso é complicado. Seria mais ou menos assim: metade dessa semana seria o tempo da pregação do Evangelho em todo o mundo. E a outra metade, o tempo da tribulação e da destruição do mundo. Mas já pensou? Se isso fosse bem no meio? Só para você imaginar, suponha que Jesus então fosse voltar, só um chute, fosse voltar ano que vem. Então nós temos 2000 anos de tempo, certo? Aproximadamente 2000 anos. Teria que a metade ia até o ano 1000. E o outro 1000 só de pancadaria. Então, como se fosse 1000 anos, só uma suposição, de graça, de oferta do Evangelho, de salvação, e 1000 anos de pancadaria. Resultado, o que Jesus disse: ninguém aguentaria, nem os eleitos. Então ele disse: por causa dos eleitos, a tribulação daqueles dias vai ser abreviada. Então continuam sendo 2 metades da semana, uma inteira e a outra abreviada. Continuam sendo 2 metades, 2 períodos de 42 meses, mas um extenso, 2000 anos talvez, e esse outro condensado, condensadíssimo, talvez 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, 42 meses é o período inteiro da oferta do Evangelho para os gentios em todo o mundo. E 42 meses é o período final de grande tribulação, como nunca houve, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém aguentaria. Esse é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Se a gente pode talvez falar mais sobre isso pessoalmente, se alguém quiser depois conversar comigo sobre isso, né? Mas também voltaria a falar sobre isso quando o texto voltar a tocar no assunto, no capítulo 12, quando nós chegarmos lá. O fato é que ficou claro aqui que 42 meses são dos gentios. Sim? Então, aí está incluída aquela ideia possível, mas que nós não temos como provar, que Deus está reservando para o período final uma chance para o povo de Israel. Que Deus estaria reservando para o período final uma chance para o povo de Israel. Que chance?
Não uma chance no sentido assim de dizer, olha, eu vou salvar vocês de qualquer maneira porque eu quero e acabou. Não. Mas de oferecer o evangelho para eles de uma forma mais intensa no período final e então dar uma oportunidade de salvação. Eles têm que ser salvos por Cristo. Não é outro tipo de salvação, não é salvação fora de Cristo, como os dispensacionalistas defendem. É uma salvação em Cristo. Eles têm que crer, eles têm que se arrepender, chorar e crer no Messias, que é Cristo. Então isso pode acontecer. Eu pessoalmente me inclino a pensar que Deus tem reservado um períodozinho final aí para dar uma oportunidade para que os judeus, que foram o povo dele exclusivo em todo o Antigo Testamento, mas que perderam esse privilégio pela desobediência, possam então, como Paulo fala em Romanos 11, pela fé, pela obediência, serem enxertados outra vez na oliveira. Serem enxertados. Só que essa é uma promessa condicional, não é uma promessa incondicional. Deus tem promessas incondicionais, quer dizer, você faça ou não faça, vai acontecer porque Ele prometeu. E Deus tem promessas condicionais, ou seja, você faz e Deus então faz. Então Ele anuncia o Evangelho de uma forma mais intensa para Israel no finzinho. E se Israel se converte, se os judeus se arrependem e creem, há uma salvação em massa dos judeus um pouco antes da vinda de Jesus. Precisa crer. Então aí estaria essa separação do santo dos santos, do santo lugar, porque isso era deles mesmo. Os gentios podiam chegar até a região do átrio externo. Eles podiam chegar. Eles não podiam jamais ser representados lá dentro. Lá eram só os judeus, só os sacerdotes que iam ao santo lugar e só o sumo sacerdote que ia no santo dos santos. E é como se Deus estivesse dizendo, mantém isso, vamos deixar isso guardado. Então é por causa disso que eu acredito, que eu me inclino, não tenho certeza sobre isso, mas me inclino a pensar que Deus pode conceder uma chance para o povo de Israel no final. Uma chance de crer em Jesus. Não de ser salvo de outra maneira. De crer em Jesus. Na sua soberania, isso pode estar na agenda de Deus, que é uma só. Não são duas agendas, uma para Israel, outra para a igreja. É a mesma agenda de Deus, que pode incluir. Pode. Uhum. Sim. Então, essa é a mesma ideia que Paulo fala lá. Ele diz o seguinte, pessoal, os judeus estão crendo. Eu não sou judeu. Sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu. Eu creio. Mas mesmo assim, ele dá a ideia de que houve uma rejeição do povo de Israel. E que essa rejeição pode ser revertida. Pode ser. Eu não estou dizendo vai ser, porque ela é condicional. Pode ser revertida de maneira que Deus volte a dar uma atenção mais especial para Israel, que era o povo da promessa no Antigo Testamento. Eu tenho que dizer, se Deus quiser fazer isso, eu não vou poder reclamar dele, né? Se Ele desejar dar essa chancezinha especial para aquela que sempre foi a nação dele, por milênios, mas que pelo pecado, pela desobediência, Ele próprio a rejeitou. Agora observe bem, não é uma chance à parte de Jesus Cristo. É uma chance em Jesus Cristo. Vamos entender, é uma espécie de um derramamento especial do Espírito Santo sobre Israel no finzinho dos tempos, para haver uma conversão em massa, porque só o Espírito Santo pode converter as pessoas. Então, para haver uma conversão de judeus em massa no fim dos tempos. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade, não estou dizendo, porque isso não está acontecendo hoje. Hoje judeus se convertem assim, né? Aqui ou lá, um aqui, um lá, via a igreja, através da mensagem missionária. Até acontece esse fenômeno estranho chamado de judeus messiânicos. Algo muito esquisito, algo muito estranho, sabe? Eu sei que a gente olha para esse momento até às vezes com uma certa admiração, mas é um movimento fora de hora e fora de lugar.
Porque o que é o judaísmo messiânico? É um se apegar à sombra. Jesus Cristo já veio, o corpo chegou, eles estão olhando para a sombra. Eles estão mais preocupados com as sombras do Antigo Testamento do que com o próprio Cristo. Uma ilustração do autor aos Hebreus, que diz que Jesus Cristo veio e construiu o prédio. Ele é o prédio, ele é a construção. Mas os judeus estavam mais interessados na maquete. Uma ilustração usada recentemente pelo meu colega, o reverendo Augustus. Essa ideia de você vai lá na imobiliária e vai comprar um apartamento na planta. E chega lá e está lá a maquete do que vai ser o seu apartamento, o seu prédio, né, no futuro. Se eu quero esse daqui, aí você compra ele, paga certinho, e vai pagando por mês e espera 3 anos e meio depois, e mais os 6 meses do atraso das construtoras, claro. Aí elas entregam para você o apartamento, aí você recebe o apartamento pronto e você diz: não quero, eu quero o da maquete. Não, eu quero o da maquete, eu comprei o da maquete, eu quero aquele lá. Como assim você quer o da maquete se está aqui o pronto? Então, quando o messiânico se apega às sombras, aos fragmentos, aos rudimentos da lei mosaica, ele está olhando a maquete. E o prédio está ali na frente dele. O apartamento está ali pronto. Quer dizer, Cristo está ali, trazendo a revelação plena, perfeita, completa. Ele vai se apegar aos rituais do Antigo Testamento, às vestes, à liturgia, à simbologia, que só tinha uma função: a mostrar que Cristo viria. Era só uma maquete do verdadeiro Cristo. Por isso eu vejo o judaísmo messiânico, todo o respeito, mas eu vejo como uma aberração. Não é isso. Quer dizer, o judeu quer se converter a Cristo, vira cristão, não judeu messiânico, vira cristão, precisa se tornar um cristão. Sim? Pode dar, eu não estou dizendo vai dar. Isso. Eu não gosto muito da expressão goela abaixo, sabe? Porque o chamado do Evangelho é um chamado amoroso. Sabe, não existe isso de fulano não vem pelo amor, vem pela dor. A gente sempre vai pelo amor. Pela dor vai para o inferno. É sempre o amor de Deus. Claro que o amor de Deus pode ser revelado num momento de sofrimento, num momento de dor, mas continua sendo amor. Sempre é amor de Deus, é o amor que nos chama. Deus nos chama com voz de amor, com laços de amor, sabe? Então é um chamado irresistível, você tem razão. É a graça, mas é graça irresistível, não é pancada irresistível, é a graça. Ele nos chama com amor. Ele pode fazer isso em massa com Israel no período final, se ele quiser. Porque se ele não quiser também, para mim está tudo certo. Entendeu? Se ele não quiser, ele não tem obrigação nenhuma. Ele pode fazer porque ele é um Deus de graça. E pode querer mostrar para o mundo inteiro que é o seguinte: eu lidei com esse povo por milhares de anos. E agora resolvi lidar mais um pouquinho. Posso fazer isso? Vocês me permitem? Ele é Deus, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem que fazer nada. O meu problema com o movimento dispensacionalista é essa obrigação de Deus. Eles obrigam Deus. Se Deus não fizer, não cumpriu suas promessas. Como assim? Se Deus não salvar Israel inteiro no final, no milênio, não cumpriu o seu Antigo Testamento. Como assim? Quem sou eu para obrigar Deus a fazer qualquer coisa? Deus não é obrigado a fazer coisa nenhuma. Ele é totalmente justo e totalmente santo em todos os seus decretos e em todos os seus propósitos. Pastor, sim. Quando o senhor fala na
chance ou oportunidade que poderia ser dado e condicionada. Na verdade, quem condiciona é Deus, e isso aí aparece como sendo não uma chance, mas assim, uma determinação da soberania de Deus de, ao final, talvez quando não se espere mais que haja a salvação ou a aceitação de Cristo, e aí soberanamente Deus reserva aquele momento para os eleitos. É isso? Isso, os eleitos de Israel. Não com uma possibilidade de dar certo se tornarem eleitos a partir daquela ação, né? Não, de jeito nenhum. O número é certo. O número de Israel são 144, não literal. É um número exato que Deus conhece, só Deus sabe qual é esse número. São os eleitos de Israel. É isso que eu entendo por assim, no final, todo Israel será salvo. Não cada israelita, sem exceção, que estará na face da terra em Israel no dia da vinda de Jesus, mas todos os eleitos de Israel serão salvos. Mas é que assim, você já está resolvendo o problema, já está falando, os eleitos. É que quando se fala da oferta do Evangelho, não se costuma já levantar o assunto da eleição. O assunto da eleição é um assunto posterior. É uma constatação, quer dizer, você se arrependeu? Você creu? Então você é um eleito. Nunca antes. Eu nunca constato por antecipação, eu nunca digo antes. Você é um eleito por isso. Não é essa a maneira bíblica de apresentar a eleição. Se não torna a eleição uma coisa automática, uma coisa praticamente fatalista. E não é o modo bíblico de apresentar a doutrina da eleição, né? Ela é um reconhecimento. Veja, sempre apresenta assim. Paulo fala: irmãos, eu vejo em vocês, Tessalonicenses, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, eleição é um assunto maravilhoso na Bíblia, espetacular, mas ele é estudado nesse contexto da salvação. Primeiro, a pessoa tem que se arrepender e crer. É sua responsabilidade. E o Evangelho é uma promessa condicional. Se você se arrepender e se você crer, você será salvo. Se você não se arrepender, se você não crer, você será condenado. A maravilha da eleição está no depois, no mostrar. Quando você então se reconhece: meu Deus, eu me arrependi, nunca pensei que eu fosse crer, e eu me arrependi, e eu criei, e hoje eu sou salvo. E aí você descobre: e foi salvo porque Deus te amou antes da fundação do mundo, e foi salvo porque Ele te destinou para isso. Aí a eleição toma essa proporção bem maior. O que o senhor falou não contraria nada disso. Eu só estou tentando esclarecer um ponto específico aqui da eleição. Então, assim, Deus vai oferecer para todo Israel, se Ele quiser, a salvação de uma forma maciça. Agora, eu sei, você sabe, os que estudam a Bíblia sabem, que os que vão se converter e serão salvos serão os eleitos, né? Apenas a gente não tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer da eleição a ferramenta da salvação. A ferramenta da salvação é o Evangelho. A ferramenta da salvação é o anúncio do Evangelho. Nada substitui isso. Quando então alguém se arrepende e crê, constata que foi escolhido por Deus, que foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Então, se Deus oferecer o Evangelho para Israel, se Ele fizer isso, Ele vai oferecer exatamente como Ele oferece para o mundo inteiro. E de pregar o Evangelho a toda criatura, todo mundo tem que ouvir. A oferta de Deus é verdadeira para todos. A oferta de Deus é sincera e verdadeira para todos, mesmo que nem todos sejam eleitos, mesmo que, paradoxalmente, somente os eleitos crerão. Mas é apenas para não enfraquecer o valor, o poder da oferta do Evangelho, que é algo de grande destaque, de grande centralidade na palavra de Deus e aqui no Apocalipse também. Tanto é que a próxima figura destacada aqui é o testemunho das duas testemunhas. Veja aí, versículo 3, só para encerrar o assunto de hoje.
darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Queridos, quem são essas 2 testemunhas que profetizam? Primeiro por aquele período de 42 meses, e depois ficam mortas por 3 dias e meio, que é o mesmo período, certo? 3 dias e meio é o mesmo simbolismo de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. É essa a ideia da abreviação que eu falei antes. Como entender isso? Quem são as 2 testemunhas? São a igreja. É a igreja do Antigo e do Novo Testamento. A igreja que é chamada em Apocalipse de candeeiro, elas são candeeiro, que é chamada no Antigo Testamento de oliveira. Então, 2 símbolos, 2 figuras da igreja, oliveira e candeeiro. 2 testemunhas. Jesus Cristo mandou seus discípulos irem de 2 em 2, anunciar a mensagem. É a igreja descrita aqui como sendo 2 profetas, provavelmente figuras de Moisés e Elias. O Moisés lá do Egito, dos flagelos do Egito, e o Elias que fechou o céu para que não chovesse, que são as 2 coisas principais que eles podem fazer. Então o que está destacando aqui? Que durante o período dos gentios, durante os 42 meses grandões, o período inteiro dos 1260 dias grandões, a igreja, as 2 testemunhas, com o livrinho doce e amargo, né, tem poder para pregar o evangelho e não pode ser detido. Já é o cavaleiro branco outra vez. Não pode ser detido, vai vencer. Tem poder, ele ora, a igreja ora e Deus fecha o céu para não chover. A igreja ora e Deus executa flagelos, enche não começou assim lá, enchendo o incensário de ouro, de fogo, que era a oração dos santos, e jogando a terra. É uma nova descrição do poder da oração, do poder que Deus deu à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder que ele deu, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pregue o evangelho, eu garanto, vai dar certo. Então, nesse período aqui de 42 meses grandões, ou 3 dias e meio grandões, ou 3 anos e meio grandões, é o período da pregação em todo o mundo. A igreja prega e não pode ser detida.
Mas ao final, a besta que surge do abismo, que é uma figura do anticristo, que vai aparecer para valer no capítulo 13, já vai estar quase chegando nele. Essa besta que surge do abismo mata as duas testemunhas. Então encerra o período da igreja, encerra o período da pregação do evangelho. São aqueles, e as duas testemunhas ficam mortas por 3 dias e meio, mas agora não são 3 anos e meio, agora são 3 dias e meio. É a tribulação, o período final abreviado. É o período que Deus, por seus mistérios, decidiu que nesse período a igreja vai padecer na mão dos inimigos. Vai haver outra vez o martírio em massa. Aqueles que não têm a marca da besta serão mortos pela besta. É um período curto, é a meia semana abreviada, que haverá toda essa destruição contra o povo de Deus. É o tempo do mal. É o tempo em que Satanás terá toda a liberdade de agir no mundo. É o tempo da soltura daqueles demônios que saem para atormentar os homens também. É o tempo do mal. Período final em que Deus solta todas as correntes do diabo. Hoje o diabo ele tem certa liberdade de ação, mas ele está acorrentado por Cristo, que amarrou o valente. Ele está restrito pelo poder de Deus. Ele faz coisas más, mas não pode fazer todo o mal que ele quer. Nesse período aqui, é o período em que Deus solta e diz: agora você pode fazer todo o mal que você quiser. Por isso que a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que de agora em diante morrem no Senhor. Quem morre antes disso, foi bem. Suas obras o seguem. Porque quem ficar aqui nesse período de morte da igreja, o que nós temos que pensar é que se houver uma igreja, vai ser falsa nesse período. A igreja verdadeira não tem mais legitimidade no mundo. Não pode mais existir. É o período em que as duas testemunhas são massacradas pela besta que surge do abismo. Mas ao final dos 3 dias e meio, ou seja, daquela meia semana agora abreviada, o texto diz: o Espírito de vida levanta as duas testemunhas. Diante dos seus inimigos elas ressurgem. E uma voz diz: sobe para cá. E isso é o arrebatamento da igreja. As duas testemunhas sobem ao céu. São arrebatadas, porque então virão os flagelos de Deus contra o mundo. A destruição de todos os ímpios e perversos que ficaram aqui na terra. O que esse interlúdio aqui, entre a 6ª e a 7ª trombeta, portanto, quer ensinar à igreja? Se coloque no lugar dos leitores de João lá no 1º século. O que eles tinham que esperar? Que o evangelho é doce, mas também é amargo. Que conhecer a verdade é maravilhoso, melhor coisa que pode acontecer, mas atrai toda a oposição do mundo e do inimigo, e está reservado para todo o período da dispensação cristã, tribulação e sofrimento, mas especialmente para aquela meia semana abreviada do fim, uma concentração de tudo isso. De modo que, Jesus disse, se não fossem abreviados esses dias, os eleitos, nem os eleitos aguentariam, se salvariam. Mas por causa dos eleitos, essa meia semana é realmente condensada e logo acaba, quando as testemunhas sobem para se encontrar com Cristo nos ares. Queridos, assim nós encerramos
o assunto de hoje. E amanhã nós vamos ver a 7ª trombeta, né, e iniciar a próxima sessão, quando a cena vai mudar. Porque agora vão entrar os personagens principais. Até agora foi só introdução. A coisa vai pegar fogo mesmo nos capítulos 12 e 13, quando realmente os personagens principais dessa trama toda vão aparecer. Mas isso vocês só verão amanhã. Perguntas finais, temos 5 minutos, acho que 7 para perguntas. Se alguém precisar sair, fique à vontade. O assunto em si de hoje já está encerrado, mas eu ainda vou responder algumas perguntas se houver. É só levantar a mão que o microfone chega. Pergunta lá do fundo, pode fazer. A respeito do que o senhor falou, que até agora eu sempre ouvi e li, a respeito após a morte, de um reconhecimento, a gente reconhecer as pessoas, e da memória, nós não perderemos a nossa memória, mas assim, se nós reconhecermos as pessoas lá, não é uma maneira de nós lembrarmos dos nossos problemas aqui na Terra? Isso, essa pergunta mas aí. Mas o senhor falou que nós não teríamos amnésia. Isso. Mas assim, eu sempre acreditei que nós reconheceríamos o Senhor como soberano, mas as pessoas não. Legal, ok. A pergunta que todo mundo tem essa dúvida, é super normal, é claro. Mas observe que o próprio Cristo disse: no céu vereis Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão saber quem eles são. Então, eu nunca conheci Abraão, Isaque e Jacó pessoalmente, mas já ouvi muito falar deles. E gostaria de dar um abraço no Abraão lá no céu, né? E até na Eva e no Adão, se eles estiverem lá, né? Acredito que estarão. Nós saberemos sim. Eu sei que a questão toda é essa: poxa, mas como é que eu vou lembrar que meu filho não está lá? Que meu marido não está lá? Irmãos, a amnésia não traz felicidade. A amnésia é um tormento. Esquecer das coisas é a pior coisa que pode acontecer. Vou dar um simples exemplo para vocês entenderem que nós não precisamos esquecer das coisas para sermos felizes. É o exemplo de Deus. Deus vai se esquecer que tem alguém no inferno? Não. Como ele vai se esquecer? Deus vai ter amnésia também. É claro que Deus vai lembrar por toda a eternidade cada uma das pessoas que estão no inferno. Nem por isso ele é infeliz. Nem por isso ele é infeliz. Ele continua sendo Deus todo perfeito e feliz, mesmo sabendo que uma grande parte, a maior parte da humanidade, não está lá com ele, desfrutando da glória eterna, mas está no inferno. Pessoas que ele criou e que ele ama com o amor de criador, embora não seja um amor de eleição. Pessoas que ele ama como o criador que ele é. E mesmo assim, veja, Jesus um dia disse assim para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, mas não o quiseste. Desde agora vocês só vão me ver no dia do juízo. Em outras palavras, foi o que ele disse. Olha, ele falou: eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Claro, eu sei que ele não os escolheu e por isso que eles não quiseram, mas isso não elimina esse amor de criador que ele tem para com a sua criação. Então, as pessoas que estão no inferno são todas conhecidas por Deus, todas. E Deus sabe que elas estão lá por justiça. Isso não faz Deus ser infeliz. Se Deus não é infeliz sabendo, eu também não serei, mesmo sabendo.
mesmo sabendo que pessoas que hoje aqui, certo, têm uma relação mais especial comigo, porque você tem que entender também, em segundo lugar, que no céu não vai haver esses laços de parentesco como aqui. Não tem casamento, não se casam, não dão um casamento, Jesus disse. Isso nem é céu, novo céu e nova terra, depois da ressurreição. O carinho especial que hoje eu tenho para com a minha mãe, ou você para com os seus filhos, nós vamos ter para com todos. Todos. Então, a grande família do novo céu e da nova terra supre perfeitamente a falta que alguém possa fazer lá. Porque os vínculos familiares atuais não terão a importância que lá na frente, que tem hoje. Pela razão de que não é que nós vamos ficar menos sentimentais lá, mas é porque nós vamos compartilhar esse amor com todos os salvos. Com Deus acima de tudo, com Cristo, e com todos os salvos. E é por isso que, mesmo que seu pai ou a sua mãe, porventura, espero que não, mas não estejam lá no céu, lá na nova terra, no novo céu, você mesmo sabendo disso, você não sofrerá por causa disso. Não será infeliz por causa disso. Continuará sendo perfeitamente feliz, como Deus é perfeitamente feliz. Essa é a minha opinião, tá? Se você quiser ter uma opinião diferente, tem todo o direito de ter essa opinião diferente. E quando chegarmos lá, poderemos comprovar. Por hoje é só. Deus abençoe a vocês todos e nos dê um dia muito abençoado.